Olá, meus amigos. Cá estou eu mais uma vez e hoje vamos falar de um tema muito interessante. Vamos falar de dinheiro, larjã, cumbu, quitade. Quanto cobra um advogado em Angola? Já se perguntou isto? Na verdade, esta é a primeira ou a principal pergunta que geralmente um cliente faz quando procura um advogado. Doutor, quanto custa o seu serviço? É disto que iremos falar neste vídeo. A questão dos custos que alguém pode ter com o advogado é uma das questões sagradas no contacto que um cidadão pode ter com um advogado. Porque, como nós já sabemos, um escritório de advogados sobrevive de honorários. Então, é importante que a pessoa que contacta um advogado tenha desde já a noção de que terá de arcar com custos com este profissional. Neste momento, você talvez pode dizer, tá bom, José Maiante, isto eu já sei. Eu quero mesmo é ter a noção de quanto é que este advogado me pode cobrar. E sem mais delongas, permitam-me dizer o seguinte. O Estatuto da Ordem dos Advogados de Angola estabelece um conjunto de critérios que o advogado deve seguir na hora de estipular os seus honorários. Um deles é a complexidade do processo, o grau de dificuldade que ele vai apresentar. O outro critério é o tempo que será gasto neste processo. Também temos como critério os usos aplicáveis naquela determinada circunscrição. Por exemplo, como é que são cobrados os honorários em Luanda, em Benguela ou em Cabinda. Outro elemento que também devemos ter em conta são as famosas posses do cliente. Os estatutos da Ordem dos Advogados de Angola dizem que o advogado, na hora de estipular os seus honorários, deve também ter em atenção a capacidade econômica do cliente. Outro elemento que os estatutos também apresentam está ligado aos resultados que podem ser obtidos num determinado processo. De forma objetiva, o que queremos transmitir é que em Angola as partes têm a liberdade de estipulação do valor dos honorários. No entanto, devem ser observados os critérios que já falamos, de acordo com o princípio da moderação. O advogado não pode estipular um preço para os honorários excessivamente altos em função do grau de complexidade, das posses do cliente, do tempo a despender, do resultado a ser obtido e também dos usos aplicáveis naquela localidade para efeitos de estipulação de honorários. Até aqui conseguimos ver que, em regra, os honorários de um advogado são estipulados de forma livre em função do acordo que será estabelecido entre as partes, cliente e o advogado, dentro dos critérios que também já apresentamos. Mas é importante salientar que existe um tipo de processos em que o advogado não tem a mesma liberdade de estipulação dos honorários. São os famosos processos de assistência judiciária. O que é isto? Na verdade, estes processos envolvem aqueles cidadãos que, por insuficiência de meios financeiros, eles não conseguem arcar com os custos de honorários ou os custos com a atuação de um advogado. Por esta razão, eles recorrem a este instituto, a este mecanismo criado pelo Estado, em que os cidadãos terão a atuação de um advogado, mas os custos serão suportados pelo Estado. Estes cidadãos que têm essa insuficiência podem recorrer aos serviços da Ordem dos Advogados de Angola, apresentar a sua situação e a Ordem vai indicar um advogado para atuar no processo. Mas como é que são cobrados os honorários nestes processos? Existe uma tabela de honorários pré-estabelecida e os advogados, depois de atuarem no processo e verificarem a sua conclusão, podem, de acordo com esta tabela, proceder à cobrança junto da Ordem, nos termos do Decreto-Lei número 15/95 de 10 de novembro sobre a assistência judiciária.
Neste momento, talvez você diga o seguinte: assisti o vídeo até aqui e não ouvi nenhuma indicação concreta de um valor que pode ser cobrado por um advogado em Angola. Para não ficar triste, nós iremos dar a seguinte referência. Em Angola, existem advogados para todos os bolsos, desde aqueles mais pequenos até aqueles com um bolso um pouco mais profundo. Por exemplo, das pesquisas que nós fizemos no nosso mercado jurídico inerente aos escritórios de advogados, podemos dizer que é possível que o caro cidadão encontre em Angola escritórios que cobrem para a consulta jurídica 30 mil kwanzas, mas também poderá encontrar escritórios que têm custos mais elevados para a realização da mesma consulta jurídica. Há escritórios, por exemplo, que não têm um valor estipulado para a consulta e estipulam os valores de acordo com a situação concreta que lhes é apresentada. E dependendo da natureza do assunto que também é apresentado ao cliente, pode encontrar valores mais altos. Dando uma nota, os processos que geralmente ocorrem no setor petrolífero em Angola costumam ter um custo mais elevado. Mas aqui é importante também esclarecer o seguinte. Uma coisa é valor de consulta jurídica e outra coisa é o valor que o advogado cobra para atuar propriamente no processo. A consulta jurídica geralmente envolve a compreensão do problema e a consequente orientação por parte do advogado do melhor caminho a seguir pelo cliente. Agora, depois de ser orientado o caminho, é preciso saber se o cliente quer percorrer aquele caminho com o advogado. E se ele quiser percorrer o caminho com aquele advogado, o advogado vai apresentar os custos com o processo concretamente. E ali o valor também é outro. E é muito mais dispendioso do que o valor da consulta. Ou seja, paga-se mais pela atuação no processo em si do que na consulta jurídica. E quanto é que se pode cobrar pela atuação no processo? Ali também vai variar. Como já dissemos, os critérios são os mesmos, mas se for uma matéria do setor petrolífero, pode esperar pagar mais. Mas estas não são regras absolutas. Poderemos encontrar processos no setor petrolífero, mas com um custo de honorários muito mais acessível, dependendo do escritório que vai atuar. Meus amigos, como podemos ver, em Angola, vigora o princípio da liberdade de estipulação de honorários. As partes decidem quanto é que será acordado em termos de honorários. Mas temos os processos de assistência judiciária e nesses processos temos uma tabela pré-estabelecida e ali, independentemente da forma como o advogado vai atuar, os honorários têm de ser cobrados de acordo com aquela tabela. E vimos também que existem princípios ou critérios que devem ser aplicados no momento de estipulação dos honorários. Até aqui, tem em suas mãos elementos suficientes para discutir honorários e ou cobrar honorários se for um advogado. Como já sabem, eu sou José Maiande e estou aqui para ajudá-lo a compreender de forma simples vários conceitos de direito.